Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 19ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. Eu sou Sara Ávila Ramos, gestora do Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA e tenho a honra de recebê-los aqui para o maior evento acadêmico online do Espírito Santo. Nesta edição, 100% digital e inovadora, a temática principal é Inovação, Caminhos para o Futuro. A programação completa você pode conferir no site faesa.br/jornada. Passo a palavra para a professora Lorena Silveira Cardoso, que vai conduzir, a partir de agora, a mesa redonda Inovação Tecnológica Aplicada à Saúde. Tenham um ótimo evento. Olá, boa noite a todos. Teremos, a partir de agora, a oportunidade de compartilhar experiências e conhecimento atualizado com todos vocês. A FAESA irá certificar a sua participação. Então, não deixe de acessar a descrição do vídeo para ver como funciona. Eu sou a Lorena Silveira Cardoso, professora aqui da instituição, doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Comitê de Ética e Pesquisa da FAESA e, atualmente, coordenadora do projeto de extensão Enfermagem em Ação. Serei hoje a mediadora dessa mesa. Nesse momento, irei ler a ficha dos currículos dos componentes da nossa mesa. Na composição desta mesa redonda, contamos com a presença do professor Dr. Fausto Frizeira Borges Filho. Boa noite, professor. Boa noite, doutor em implantodontia pela Unesp, docente do curso de odontologia da FAESA, Centro Universitário, e orientador de iniciação científica na FAESA, desenvolvendo pesquisa visando o desenvolvimento de avanços tecnológicos no atendimento odontológico. Também é autor do livro Estética Integrada em Periodontia e Implantodontia. A professora Laís Sudré Campos. Boa noite, professora. Boa noite, Lorena. É mestre em Psicologia Social pela UFES, docente dos cursos de Psicologia e Comunicação da FAESA, Centro Universitário. Desenvolve a pesquisa aprovada pelo edital Universal FAPES, analisando os aspectos da formação de novos profissionais da psicologia e a preparação de profissionais para os desafios atuais e futuros na área de formação. E contamos também com a presença do Cosme Pérez. Boa noite, Cosme. Boa noite, Lorena. Psicólogo e tecnólogo em gestão de RH, especialista em gestão estratégica de pessoas e intervenção sistêmica com famílias. Possui 16 anos de experiência na área de gestão de pessoas em diversos segmentos. Atualmente, ele é também superintendente de pessoas e serviços da Unimed Vitória, respondendo pelos setores de TI, suprimentos, contratos, engenharia e manutenção, gestão de pessoas, comunicação, jurídico e sustentabilidade. Dando início às falas da mesa redonda de hoje, sabe-se, né, que a tecnologia na saúde ela está mudando rapidamente. E aí, com isso, nós estamos vivenciando avanços extraordinários no setor da assistência, melhorando os resultados tanto para os profissionais e, principalmente, para os pacientes. Professora Laís, quais as ferramentas tecnológicas que você vem usando que apresenta benefícios tanto para os profissionais como para os pacientes? Bom, primeiramente, boa noite novamente a todos que estão nos acompanhando. Queria cumprimentar mais uma vez a mesa, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, principalmente o Cosme, né, que é nosso egresso ilustre, então, muito bom sempre compartilhar esse espaço. Bom, respondendo, então, a pergunta da professora Lorena, eu acho que, primeiro, é importante a gente fazer uma contextualização, né, desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, onde o tema tecnologia, inovação tecnológica tem se tornado tão importante, tão urgente, né, nessas discussões.
Sou psicóloga, né? Trabalho, além de ser professora, trabalho também na clínica e acompanho um pouco dos processos que vêm acontecendo. E posso dizer com muita tranquilidade que, se não fossem os avanços tecnológicos, nesse momento, a gente teria muita dificuldade de fazer psicologia. Isso de uma forma geral, né? Na clínica, no RH, na psicologia escolar, na psicologia hospitalar. E a gente pode expandir, né, para pensar a saúde como um todo, que também vem necessitando utilizar a tecnologia. E, às vezes, até de uma forma inesperada, né, tendo que criar a partir de algo que antes não estava sendo usado e que a gente precisou se adaptar de uma hora para outra, né, ao contexto, contando com as tecnologias disponíveis. Então, bom, dito isso, né, acho que respondendo então a pergunta, Lorena, que hoje, basicamente, né, o que a gente faz em termos de saúde dentro da psicologia é através do online, né? E sem as tecnologias, né, nós não conseguiríamos fazer nesse momento. Desde o atendimento online, né, do atendimento clínico, que nós podemos estender, inclusive, né, para outros profissionais de saúde. Então, nós vemos hoje os médicos atendendo online, né, fazendo telemedicina. Nós vemos enfermeiros, fisioterapeutas, né, profissionais de saúde, de uma forma geral, que estão oferecendo seus serviços online e que talvez antes até tinham algum receio, né, um pé atrás de como fazê-lo, e foram pegos de surpresa e tiveram que fazer, né, tiveram que colocar na prática. Então, o atendimento online tem sido algo muito, muito presente, né, nesse momento, não só para psicólogos, né, mas para a saúde de uma forma geral. Se a gente pensa, os pacientes, né, que estão internados, os pacientes com Covid que estão internados, os familiares dos pacientes que estão acompanhando, os profissionais de saúde, que são né, talvez o maior grupo afetado pela pandemia, né, pelo Covid, nós não conseguiríamos ter o contato, né, se não fosse através da tecnologia. E aí é óbvio que, né, estou falando de tecnologia enquanto internet, enquanto computador, mas nós sabemos que não é só isso, né, que tudo aquilo que nós utilizamos para, enfim, colocar em prática o nosso trabalho depende de algum tipo de tecnologia, né? Mas vou focar um pouco mais então nessa da internet, do computador, que é o que a gente tem se utilizado bastante nesse momento, né? Para além disso, existe toda uma aceleração na área de saúde, e muito dela, né, por conta da pandemia, não que passou a existir agora, mas que é acelerada a partir desse momento, que é dos aplicativos, né? Então, nós já tínhamos alguns aplicativos visando bem-estar psicológico, físico, das relações, né? E hoje nós vemos esse número aumentando e os aplicativos se tornando cada vez mais completos e complexos também, né? Lidando com questões que dependem de muito estudo, que dependem de uma articulação muito grande entre teoria e prática, né? Entre academia e mercado, que nós estamos sendo convocados a fazer, né? E acho que, nesse momento, ainda mais, e de uma forma ainda mais urgente, né, para que isso seja feito da forma mais rápida possível. Então, hoje, por exemplo, nós temos, dentro da psicologia, né, nós temos aplicativos para trabalhar com fobias, por exemplo, que é algo que, muito provavelmente, nós vamos necessitar, né, nesse contexto pós-pandemia. Nós já imaginamos, né, nós psicólogos já imaginamos que o número de pessoas com fobia social, só para a gente trazer como um exemplo aqui, né, vai aumentar. Então, as pessoas estão em casa, as que podem estar em casa, né, e, quando voltarem ao convívio social, é muito possível que desenvolvam, algumas delas, né, desenvolvam algum tipo de fobia. E aí tem um aplicativo, tem alguns, né, para tratar a fobia. Então, algo que antes só seria possível nos consultórios psicológicos, né, através de N práticas diferentes, hoje nós temos de uma forma muito, muito direta, objetiva, né, e acessível para todos aqueles que têm acesso
a um celular, né, ou a um computador. E esse é só um exemplo, né? Nós temos aplicativos de tudo para monitorar a ansiedade, para monitorar bem-estar, depressão, até para medir, de alguma forma, os avanços que vêm através do tratamento, né? E aí não só para psicologia, mas para profissionais de saúde de uma forma geral. Então, não só eu, né, acho que todos os profissionais da saúde estão lançando mão da tecnologia, porque ela está aí, né? Está aí para que seja usada e para que a gente possa desenvolver cada vez mais, mas, nesse momento, porque se tornou necessária. Então, sem a tecnologia, muitos, né, dos serviços de saúde talvez não estariam existindo. Hoje, até nas unidades básicas de saúde, né, o atendimento psicológico tem sido online. É óbvio que isso abre toda uma outra discussão, né, que é da gente pensar quem são as pessoas que têm acesso e como que nós vamos trazer isso para uma discussão do compromisso social dos profissionais de saúde, né? Então, enquanto as nossas práticas acontecem no online, nós precisamos que as pessoas tenham o acesso à tecnologia, né? O acesso ao celular, o acesso ao computador, porque, senão, né, se a nossa prática for só online, a pessoa não tem acesso à internet ou ao instrumento, né, para ter esse acesso, é possível que uma grande parcela da população acabe sendo excluída desses serviços. Então, acho que é necessário fazer uma pergunta, né? O que se ganha e o que se perde com os avanços, a inovação, pensando na área de saúde? Então, a gente ganha muito, acho que já falei um pouco, né, dessas possibilidades que a tecnologia nos traz, principalmente em termos de acesso, de até chegar em lugares em que antes nós não chegaríamos, né, em cidades onde você não tem uma unidade básica de saúde, ou você não tem nem os profissionais de saúde, né, cidades de interior que têm uma dificuldade de atrair esses profissionais, e que hoje tem a possibilidade de fazer um atendimento remoto, telemedicina, né? Mas, por outro lado, se nós também formos totalmente, né, para o online, para a tecnologia, é possível que a gente acabe excluindo uma parcela da população que não tem esse contato, né? E é claro que aí entram questões governamentais, né, do fomento do acesso à tecnologia, aumenta o acesso à saúde também, mas eu acho que é algo que nós, enquanto profissionais de saúde, não podemos nos retirar dessa discussão, porque isso envolve a nossa ética. E não tem como a gente deixar de pensar ética no online. Para a psicologia, essa é uma discussão muito grande, né? Como que nós vamos conseguir garantir que os nossos pacientes tenham sigilo, que não tem ninguém ouvindo atrás da porta enquanto eles estão, né, numa sessão de terapia. Então, as questões éticas se colocam também de uma forma muito urgente devido a essa urgência da utilização da tecnologia. Então, a gente precisa, de fato, né, fomentar essa discussão, porque estamos usando muito e entramos nesse uso de uma forma inesperada, e agora precisamos pensar, então, né, quais são as questões éticas que se colocam para nós nesse contexto, né? Bom, dito isso, eu acho que é legal também pensar em algumas projeções de futuro, né? Como é que tudo isso vai estar daqui a um tempo? Como que a área de saúde pode ser impactada, né, por esses avanços tecnológicos? E aí vou falar mais específico da psicologia, porque é a minha área, mas que cabe a outras também, né? Bom, talvez a gente tenha muitas outras práticas e muitos outros recursos, né, e que podem até criar outras coisas nos atendimentos online, nos atendimentos remotos. Já escuto algumas pessoas falando, alguns profissionais falando que não têm desejo de voltar ao presencial, né, que talvez continuem no remoto para sempre, ou enquanto for possível, pelo menos, né? Para além disso, nós estamos vendo também um grande avanço na área de ciência de dados, cada vez mais, né? De um ano para o outro, a gente vê assim, um pulo, um grande avanço de fato. Então, data science, né, na área de ciência de dados, o big data, e quanto que isso vem influenciando também na saúde. Principalmente porque isso nos permite olhar para os dados, né, dos pacientes e
gerar ali uma série de inferências, ou até mesmo avaliar as nossas intervenções, né, se estão sendo bem-sucedidas ou não, se a gente deveria fazer algo diferente ou não, né? Então, nós vemos hoje uma associação muito grande entre esse avanço da ciência de dados e a saúde de uma forma geral. E aí, dentro disso, é importante também a gente compreender qual o impacto disso, né? Então, hoje, nós temos a possibilidade de fazer toda uma análise de comportamento humano na internet, né? Através das redes sociais, através de mineração de dados, através de todas as análises possíveis, né, da ciência de dados, e que vão, num futuro, e aí eu digo um futuro próximo, não algo para daqui a 20 anos, mas daqui a 1, 2 anos, né, vão começar a impactar as nossas práticas, né? Então, já vejo estudos, por exemplo, de algoritmos, né, desenvolvimento de algoritmos, que falam qual é o melhor remédio a ser indicado para aquele paciente. Então, cruza ali uma série de dados, né, e vai dizer para o profissional de saúde qual é o melhor remédio a ser utilizado. Então, olha a possibilidade que nós temos, né, de desenvolver isso a um nível, para a psicologia, por exemplo, de dizer qual é a melhor técnica a ser utilizada, ou de fazer um diagnóstico de uma forma muito mais rápida do que nós conseguiríamos fazer, né? Então, tem muitas possibilidades, né, de avanços para a área da saúde que dependem desse avanço tecnológico também. Não que essas duas coisas aconteçam de uma forma muito distinta, né, porque a saúde vai evoluindo e aí a ciência de dados também, e a gente vai junto. Está ali na tela aparecendo uma imagem, né, onde fala um pouco dessa relação entre ciência de dados e psicologia, né, o conhecimento psicológico e o conhecimento técnico, prático da ciência de dados e como que essas coisas vão se cruzando, né? Então, vou pegar ali o último quadradinho, aquele quadradinho azul, né, lá na direita, que fala ali do unicórnio, que seria esse profissional que não existe, né, basicamente, por isso unicórnio, que é o profissional que alinha, então, conhecimento psicológico com esse conhecimento técnico. Então, os próprios profissionais da ciência de dados, né, têm dito, olha, se você quer trabalhar com dados, né, você precisa, então, ter um conhecimento tecnológico. E aí a psicologia, né, e a inovação tecnológica acabam se encontrando, mais uma vez, né, de uma forma muito direta. Porque esse avanço que se prevê, né, em termos dessa capacidade de analisar os dados e prever um prognóstico e algum tipo de tratamento dentro disso, depende da gente conseguir olhar esses dados e analisar o humano, né, o comportamento humano que está por trás deles. Então, as coisas se cruzam, né? Se algum profissional conseguir, em algum momento, chegar a esse ponto, né, de ter as altas necessidades, as altas habilidades técnicas e também um autoconhecimento psicológico, nós vamos conseguir grandes avanços, né? Alcançaremos grandes avanços. E aí, só para fechar, né, para finalizar a minha fala, acho que fica bem explícita a necessidade da articulação entre pesquisa e prática, né, da articulação entre academia e mercado. Então, nós estamos aqui, né, eu enquanto professora, você também enquanto professora, estamos aqui desenvolvendo nossas pesquisas de iniciação científica, né, de mestrado, de doutorado, e é onde a tecnologia vai se desenvolvendo também, né? E isso traz, então, para nós essa grande necessidade de articular as pesquisas que vêm sendo feitas, né, nas universidades com as nossas práticas de mercado. E, no final, todo mundo sai ganhando, né? A área de saúde tem muito a ganhar com esses avanços que vêm acontecendo, não só dentro do ambiente acadêmico, mas no mercado também, assim como, né, o mercado tem muito a ganhar com os avanços acadêmicos. Então, é isso. Obrigada pela atenção. A gente que agradece. Obrigada, professora Laís, pela sua explicação, pela sua explanação, por todo o conhecimento, né, que foi transmitido aqui agora. E aí, como a gente pôde ver, né, na sua fala, ficou muito evidente a questão da inovação tecnológica, né? E, para além disso, também, os alunos estarem preparados, né, para poder lidar aí com esse desafio, né? Eu acredito que essa era é uma era que já vem, né, uma geração que já vem mais direcionada
para isso, né? Então, com certeza, eles não passarão por alguns desafios que nós, né, estamos passando. E aí a gente espera, né, como você disse, no futuro não tão próximo, que esses avanços tecnológicos tragam, de fato, né, experiências fantásticas que possam contribuir, né, cada vez mais para uma qualidade de atendimento, não é mesmo? Para o acompanhamento para esse paciente, que é um paciente desassistido, né? Talvez desassistido socialmente, né? Então, que a gente possa contribuir cada vez mais. Muito obrigada. Agora, eu gostaria que o Cosme ele falasse um pouco para nós a sua vivência sobre o uso de tecnologias para o atendimento aos pacientes, principalmente no que foram implementados durante, né, a pandemia, que estão sendo, né, ainda implementados, e falasse também o que as empresas elas esperam dos profissionais neste contexto de inovação tecnológica. Ok, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento, nesse evento, né, inédito acontecendo de forma online. Primeiro dizer que é sempre um prazer retornar à FAESA, aqui onde eu pude fazer o meu curso de psicologia, fui aluno da professora Laís, ela esteve na minha banca de TCC, né, então é sempre uma honra e um prazer retornar a essa casa, retornar à FAESA. E aqui eu venho para trazer um pouco da experiência, né, prática de mercado, né, como a professora Laís colocou, é muito importante, né, essa conexão entre aquilo que está sendo pensado na academia e aquilo que está sendo praticado no mercado. Eu acho que o meu papel aqui é trazer um pouco dessas contribuições do que nós temos feito no mercado, e aí eu falo aqui enquanto superintendente da Unimed Vitória, né, nós vimos já discutindo a questão da inovação tecnológica já há algum tempo na Unimed. A discussão de inovação ela está no nosso mapa estratégico, ela está nos projetos que nós desenvolvemos dentro da Unimed Vitória. Então, é algo assim, já presente já há bastante tempo, né, nas nossas discussões, em todos os nossos planejamentos, em todos os nossos projetos. Entretanto, durante esse período, né, de pandemia, nós tivemos que acelerar de forma muito, vamos dizer assim, rápida, com muita agilidade, né, tudo aquilo que a gente vinha pensando ao longo desses tempos. Primeiro, antes até de entrar nos aspectos da pandemia, eu queria colocar até como que nós pensamos a inovação dentro da Unimed Vitória. Nós partimos de 3 premissas, né? A primeira delas é criar uma cultura de inovação, porque a gente entende que a participação, no nosso caso, dos médicos cooperados e dos colaboradores dentro dessa construção da inovação é fundamental, porque nós, colaboradores, eu como colaborador também da Unimed Vitória, todos os colaboradores e todos os médicos, nós fazemos parte, né, do contexto da organização e nós conhecemos aquilo também que a organização precisa. Então, criar esse espaço, essa cultura de inovação, onde as pessoas tenham liberdade para tratar da inovação, para trazer suas ideias, é fundamental, e isso é uma das premissas que nós utilizamos. A segunda é pensar a inovação enquanto um ecossistema. A gente fala muito na empresa, e é uma fala, inclusive, do nosso diretor-presidente, é que não adianta a gente criar um setor de inovação dentro da empresa e esse setor ficar ali encerrado nele mesmo, pensando coisas ali dentro da própria organização, porque existe um mundo de coisas acontecendo, né? A professora Laís colocou aqui várias inovações que estão acontecendo no mundo e que, se nós ficarmos encerrados dentro da organização e não nos abrirmos, nós já vamos estar atrasados achando que nós estamos inovando. Então, nós criamos um ecossistema de inovação. Como que nós fazemos isso? Através de parcerias. Então, hoje a Unimed ela é parceira, por exemplo, do Findes Lab, né? Então, nós temos vários projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria com o sistema Findes. Nós temos parcerias com instituições de ensino particular, instituições de ensino também públicas, onde nós temos essa conexão, de novo, né, do ensino, da pesquisa, com aquilo que é praticado no mercado. E a principal premissa que nós utilizamos no nosso processo de inovação é entender a jornada do cliente, a experiência do cliente, a experiência do paciente. Durante muito tempo, as empresas, e as empresas de saúde também, elas se achavam detentoras de todo o conhecimento e que elas sabiam o que era mais importante
para o cliente, o mais importante para o paciente. E hoje a gente vê que não, é preciso ouvir o paciente, ouvir o cliente, se colocar no lugar dele, entender essa jornada e aplicar a inovação, aplicar a tecnologia para facilitar essa jornada, para tornar essa jornada, no caso, na área de saúde, mais confortável para a pessoa, para o paciente, e mais segura, né, quando a gente fala agora da questão da pandemia. Então, a pandemia, como eu coloquei, ela acelerou tudo, né? A gente lembra não, né? A gente lembrar, a gente está falando, acaba condenando aqui as nossas idades, mas lá na década de 80, os Jetsons, né? Eu não assisti, eu só ouvi meus pais falando sobre isso, mas já tinha lá o desenho animado falando de teleconsulta. E, olha, 50, 60 anos depois é que a gente está implementando teleconsulta, telemedicina. Então, um desenho americano da década de 60, 70, 80 já trazia a possibilidade de uma teleconsulta, né? E aí precisou da pandemia acontecer para que a gente acelerasse esse movimento, e principalmente aqui no Brasil, né, já que o Conselho Federal de Medicina autorizou somente a partir desse período da pandemia. No caso da psicologia, já havia uma autorização anterior do Conselho Federal de Psicologia. Nós já praticávamos na Unimed Vitória a telepsicologia desde 2018, mas especificamente a telemedicina foi agora com o efeito da pandemia. Então, aquilo que estava lentamente sendo gestado, né, fazendo aqui uma metáfora com a gestação, né, aquilo que estava sendo lentamente gestado, com a pandemia teve que ter um parto às pressas, teve que nascer. E aí o nosso sucesso na Unimed Vitória, em toda a condução, né, desse momento aí que nós estamos ainda vivendo da pandemia, acho que se deve pelo fato de que a gente já tinha um terreno preparado, como eu disse inicialmente, nós já vínhamos discutindo a questão da inovação já há algum tempo, então a gente já vinha preparando um terreno de uma cultura de inovação, uma cultura mais ágil, e a agilidade, de fato, no uso da tecnologia nesse momento da pandemia. Então, tudo isso é que garantiu o nosso sucesso, tudo isso que garantiu uma maior segurança e um maior conforto para os nossos pacientes nesse período. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos de algumas das ações que nós fizemos nesses últimos 5, 6 meses, né? O primeiro deles é que, em 48 horas, lá ainda no início de março, nós colocamos para funcionar uma central de telemonitoramento. E aí essa central de telemonitoramento, funcionando durante todo o dia até a noite, nós fizemos, desde março até mais ou menos na semana passada, eu tenho esse número atualizado até sexta-feira, nós fizemos mais de 18 mil atendimentos, né? Então, no momento em que as pessoas eram chamadas a ficar em casa, a não ir diretamente, inicialmente, para um hospital, ou para um pronto atendimento, ou para um pronto-socorro, nós tivemos esse desafio e a nossa área de tecnologia criou essa central de teleatendimento, né, para os nossos clientes, e nós já fizemos aí mais de 18 mil atendimentos. Aliada a essa central, que a gente chamou de Central Covid, nós criamos o nosso aplicativo de clientes, uma funcionalidade de autoavaliação. Então, o cliente ele entrava no aplicativo, tinha lá um banner convidando para uma autoavaliação em relação aos sintomas da Covid-19, e ali ele fazia a autoavaliação e, dependendo do resultado daquela autoavaliação, ele já era direcionado para a central. Então, ele já, da própria avaliação, já tinha um direcionamento. Então, nós demos um avanço. Em 48 horas foi a central que nós precisamos montar. Na semana seguinte, a gente já estava colocando essa funcionalidade dentro do nosso aplicativo de clientes. Também lá no início ainda de março, nós precisamos colocar mais de 600 pessoas trabalhando em home office. Em um final de semana, a nossa equipe organizou todo o trabalho de home office de mais de 600 pessoas. Nós temos uma equipe de back-office que faz todo o trabalho de retaguarda, todo o trabalho administrativo, que garante para os profissionais que estão lá na ponta, para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, né, subsídios, materiais, equipamentos de proteção individual, por exemplo, a medicação. Então, toda essa equipe de retaguarda, nós precisamos colocar aí em torno de 600 pessoas em home office. Nós não tínhamos ninguém trabalhando em home office no final de fevereiro,
lá na primeira quinzena de março, nós tínhamos mais de 600 pessoas trabalhando em home office. Ou seja, o terreno já estava preparado, né? A gente já tinha as ferramentas para fazer isso acontecer. Mas, de novo, né, estava naquele processo de gestação, de discussão, do que pode, do que não pode, do que é melhor, do que não é melhor, e a pandemia colocou essa necessidade batendo na nossa porta. Nós tínhamos também, desde o início, uma grande preocupação, a professora Laís citou isso na fala dela, em relação a exatamente os profissionais que estavam na linha de frente, aos médicos, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos dentro do nosso hospital. Então, uma grande preocupação com a exposição dessas pessoas, né, porque a pandemia ela não é algo para o paciente, mas ela é algo que me atinge, né, que atinge o profissional de saúde também que está ali no atendimento àquele paciente. Então, nós criamos também uma central de atendimento remota para os nossos médicos e para os nossos colaboradores. E essa central de atendimento ela prestava, e ainda está prestando, um atendimento tanto de esfera administrativa, então ele tem a facilidade, e mesmo aquela pessoa que está no home office, de ligar para essa central e tratar todas as questões administrativas que antes ele ia lá no RH, ele ia no departamento pessoal para poder tratar, mas também um direcionamento dentro dessa central para um atendimento psicológico, para um acolhimento psicológico. Então, a gente entendeu que isso era muito importante para os nossos colaboradores e para os nossos médicos naquele contexto, nesse contexto que nós ainda estamos vivendo. Criamos também um sistema de televisitas para os pacientes internados. A Covid ela trouxe a necessidade de tirar todos os acompanhantes, ou a grande maioria dos acompanhantes dos pacientes de dentro do hospital, porque era um risco maior para as pessoas, né? E aí eu costumo dizer que é uma doença muito solitária, né? A pessoa tem que ficar sozinha no quarto, né, e evitar o máximo de contato. Tem toda a ansiedade que gera a própria doença, principalmente lá no início, quando ainda tinham tantas dúvidas, né, sobre sintomas e tudo mais. Então, é uma doença que gera muita ansiedade e que traz esse sentimento de solidão. Então, para trabalhar isso, trazendo mais conforto para os nossos pacientes, nós criamos também a televisita. Então, o paciente ele conseguia ter lá a visita dos seus familiares, dos seus amigos, né, através de tablets que eram colocados lá nos quartos dos pacientes, para que eles, então, fizessem essa interação e diminuísse um pouco essa ansiedade e diminuísse um pouco esse sentimento de solidão. Dentro desse sistema ainda de teles que nós fomos criando, nós fizemos um trabalho também muito fantástico, um trabalho ligado ao nosso instituto. Nós temos um braço social dentro da Unimed Vitória, que é o Instituto Unimed Vitória, que atende praticamente aqui todos os bairros do entorno do nosso hospital e das nossas unidades aqui em Vitória, que formam o grande Território do Bem, que é um conjunto de 11 bairros. E aí nós ficamos sabendo, né, que aqui no Território do Bem estava acontecendo uma ação dos líderes de rua. Então, eram pessoas, líderes de ruas e de becos, aqui nos bairros, que estavam ajudando as pessoas que estavam em casa e que não podiam sair de casa, ajudando com orientação, ajudando levando cesta básica, indo na farmácia para comprar algo. E essas pessoas, nós ficamos sabendo através dos líderes comunitários, que também precisavam de orientação para esses líderes, para que eles tivessem orientação que servisse tanto para eles quanto para as pessoas que eles estavam assistindo. E aí nós rapidamente colocamos a nossa equipe, que estava dando treinamentos para os nossos colaboradores de forma remota, no nosso hospital e nas nossas unidades, para também se reunir remotamente com esses líderes de rua, para que desse também para eles as orientações necessárias, orientações básicas, que servissem tanto para a segurança deles próprios, quanto para eles passarem para a comunidade. Então, foi um trabalho também que a gente extrapolou aí as barreiras, os muros dos nossos clientes do plano de saúde, mas nós também prestamos esse serviço para a sociedade, que foi possível porque nós fazíamos isso também de forma remota. Além disso, dentro desse aspecto que eu coloquei de criar uma cultura de inovação, né, partiu dos nossos colaboradores
da nossa área de engenharia e manutenção, que inclusive é uma das áreas que ficam ligadas a mim, lá na Unimed Vitória, a iniciativa de criar uma torre de luz ultravioleta. E essa torre foi criada pela nossa própria equipe, pelos nossos próprios colaboradores, com todo o acompanhamento, obviamente, da nossa equipe de infecção hospitalar, com todos os protocolos necessários para testar esse equipamento, mas nós criamos uma torre de luz ultravioleta para fazer a desinfecção de ambientes. Então, dentro do hospital, nós temos ambientes hoje que são desinfectados com luz ultravioleta, que tem um potencial, uma capacidade de inativar micro-organismos muito maior do que uma simples limpeza do ambiente. Então, isso é de ideia que partiu dos nossos colaboradores, dentro desse contexto que eu coloquei da cultura de inovação, e que a organização ela deu todo o apoio, todo o incentivo, todo o subsídio necessário para que isso fosse criado. Além disso, também nós criamos a possibilidade do que nós chamamos na Unimed de tele-interconsulta. Nós tivemos e ainda temos situações em que os médicos eles também têm que se ausentar do hospital por ficar em isolamento, por contrair a doença ou porque estão com suspeita da doença, então eles também têm que se isolar do hospital. Então, nós criamos um sistema de tele-interconsulta em que os médicos, os gestores médicos das unidades, eles conseguem fazer reuniões com a equipe, eles conseguem fazer passagens de plantão estando em casa, né, através da tele-interconsulta. Então, é uma consulta entre os médicos, né? E aí, lá, no final de abril, quando o Conselho de Medicina autorizou, né, a teleconsulta, a telemedicina, por parte dos médicos, nós também estruturamos, né, esse serviço nas nossas unidades próprias, né? Então, hoje, nós temos esse serviço implementado no nosso centro de especialidades e nós já fizemos cerca de 12 mil atendimentos de teleconsulta do final de abril até agora, com uma resolutividade de 75%. O que isso quer dizer? Cerca de 75% desses atendimentos eles se resolveram com a teleconsulta, sem a necessidade dessa pessoa ir até o hospital, ir até o pronto-atendimento ou um pronto-socorro. Então, nesse momento, né, em que a necessidade de se isolar e de ficar em casa era muito importante, muito necessária, essa resolutividade da teleconsulta ela traz para a gente uma segurança e um conforto muito grande para os nossos pacientes. E a gente tinha uma grande preocupação, e era a preocupação que a gente já tinha até antes, quando discutia a possibilidade da teleconsulta, que é a questão da satisfação. O quanto que o cliente vai ficar satisfeito ou não por fazer um atendimento médico online. E aí, para nossa surpresa, nós temos alcançado aí mais de 90% nas pesquisas de satisfação que nós fazemos com os nossos clientes que passam pelo processo da teleconsulta. E aí, o que nós estamos, né, adotando agora como próximos passos? Nós estamos ampliando esse serviço de teleconsulta para o nosso serviço de atenção primária à saúde. A Unimed Vitória ela foi pioneira, né, na saúde complementar, na saúde suplementar, nos planos de saúde, com o serviço de atenção primária, né, com médicos da família. Então, nós estamos ampliando a teleconsulta para o nosso serviço de atenção primária e estamos ampliando também para o nosso serviço de medicina preventiva. Como eu disse, a gente já tinha antes a experiência, desde 2018, com a telepsicologia, que já era autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia, e nós agora estamos ampliando ainda mais a telepsicologia, estamos ampliando também para os nossos outros serviços de atenção preventiva. Então, nós estamos começando também, por exemplo, a telenutrição. Então, além da telepsicologia, nós vamos fazer telenutrição agora a partir dos próximos meses. Aí. Então, a gente imagina aí ter uma programação até novembro de todo o nosso serviço que hoje é oferecido no nosso produto chamado Viver Bem, que é um serviço de medicina preventiva. Ele vai estar acontecendo de forma remota por telepsicologia, telenutrição, telefonoaudiologia, né, e todas as teles possíveis aí, trazendo essa comodidade, trazendo segurança para os nossos pacientes. Em relação à pergunta, Lorena, que você colocou sobre o que se espera do profissional, né, como você colocou aí no meu currículo, né, eu tenho a minha experiência profissional, ela foi toda
criada aí dentro da área de gestão de pessoas, dentro da área de recursos humanos. Então, eu percebo muito que isso já acontecia um pouco antes da pandemia, mas que agora, com a pandemia, isso se tornou extremamente necessário, principalmente 3 competências, e é isso que a gente, que é de gestão de pessoas, tem esperado dos nossos profissionais atuais e dos futuros profissionais que nós vamos ter daqui para frente dentro da empresa. Então, para mim, são 3 principais competências. Uma delas é a inteligência emocional, né? Que, para mim, a inteligência emocional é a competência das competências, né? Porque, se você tem inteligência emocional, você consegue desenvolver bem todas as outras competências comportamentais. Mas, além da inteligência emocional, criatividade e agilidade. Eu acho que a pandemia trazer tão forte a necessidade do aqui e agora, de ser ágil, né, exige de nós, profissionais, exige de quem está nos acompanhando e que está aí se formando, ou que está iniciando um curso na FAESA ou em uma outra instituição de ensino, trabalhar a própria agilidade, né? E aí fica também um desafio para os professores, né, a trabalhar isso dentro do contexto ainda acadêmico, não só as competências técnicas, mas também competências comportamentais, né, que a gente discute muito na psicologia, né, professora Laís, mas que nos outros cursos também, esse desenvolvimento dessas competências comportamentais. E aqui eu destaco essas 3. A agilidade, criatividade e inteligência emocional vão fazer a grande diferença nos profissionais, não do futuro, mas os profissionais já de agora, que as nossas empresas estão contratando e precisam contratar. Então é isso, fico aqui à disposição depois para as nossas perguntas. Muito obrigada, Cosme. Logo no início da sua fala, né, eu vi que você destacou o tripé ali em relação à questão dessa inovação tecnológica, né, no âmbito do profissional, o que o profissional gostaria de estar fazendo, né? Eu acredito que isso é de extrema importância para ele se sentir motivado, se sentir proativo, né, junto à empresa. A questão do que o paciente espera, né, do que os clientes esperam daquela empresa, né, e também a gestão, né, para poder administrar tudo isso. Então, muito obrigada por toda a explanação. Nesse momento, eu gostaria de pedir, né, de solicitar ao pessoal que está aí nos acompanhando para que façam as suas perguntas e nos enviem. Nós estamos aqui aguardando ansiosamente todas as perguntas para a gente dar continuidade, então, à nossa mesa redonda. Ok? Passando agora para o professor Fausto. Boa noite, professor. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a iniciação científica que foi desenvolvida aqui na FAESA e também os benefícios que essa iniciação ela trouxe, tanto para o paciente como para a comunidade e, sobretudo, para o aluno, né? A importância do aluno ele estar engajado aí, adentrando, né, a questão da iniciação científica e colocando, como o Cosme acabou de explanar, né, a importância dessa integração da academia com o ambiente de trabalho, né? O que espera aí o ambiente de trabalho dos nossos alunos? Bom, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra muito grande compartilhar, né, dessa mesa redonda, a gente poder contribuir um pouquinho, né, o que a gente vem fazendo aqui na faculdade, né? Então, para quem entrou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada científica e cultural. E aqui a minha ideia é falar um pouco para vocês do que nós, né, estamos trabalhando aqui na faculdade, aqui na FAESA, sobre a iniciação científica. E hoje em dia a gente para e pensa qual que é a real importância, né, desse sistema de você trabalhar a pesquisa, de você trabalhar o engajamento com a clínica, com a prática, com a realidade, com o mercado de trabalho, né? Não adianta nada todas essas áreas caminharem sozinhas, né? A gente tem que ter uma integração entre essas áreas, entre as especialidades. Eu vejo essa mesa redonda com profissionais, né, espetaculares de diferentes áreas, de diferentes, né, profissões. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento como um todo, né? Eu vejo quem está aí nos assistindo, provavelmente, né, é de outra área, não é só dentista, enfermeiro, psicólogo, médico. Então, acho que é muito interessante a gente ter esse engajamento com o objetivo da gente ter um crescimento profissional. Se a gente parar para pensar, a informação, hoje em dia, ela é muito acessível para todo mundo, com muita facilidade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve e com o que a gente lê também. Então, a iniciação científica, uma das coisas que ela traz para você, né, fazendo isso dentro da faculdade, é criar o senso crítico.
né, um senso crítico que às vezes não é elaborado na população. Né? Veja, por exemplo, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né, que a gente tem como um dos países de vanguarda da tecnologia, da informação, e que o presidente, com uma fala um pouquinho, né, que não foi bem compreendida, gerou um mal-estar na população. Né? Então, ele comentou que se você fizesse um bochecho com um desinfetante, um hipoclorito, né, uma quiboa, né, ou você poderia se livrar do vírus. E, na verdade, 30 pessoas foram internadas por conta disso. E aí você imagina, né, hoje em dia a gente tem toda essa informação, né, a gente tem todo um conhecimento, mas a gente não sabe aplicar, a gente não tem um senso crítico. E a gente vê a questão das fake news que vem aí para gerar um tanto de transtorno. Então, a gente sempre busca, né, embasar o que a gente está fazendo. Eu acho que eu vou colocar para vocês aqui em primeira mão, graças a Deus a gente não precisou, né, de utilizar desses métodos, mas no começo da pandemia a gente tinha uma questão muito preocupante, que era a falta de ventiladores. Né? A gente teve esse problema na Itália, teve nos Estados Unidos, e lá fora eles tiveram que fazer alguns procedimentos para remediar essa falta desses equipamentos. Então, aqui a gente já estava desenvolvendo maneiras, métodos de conseguir, né, trabalhar com a limitação de ventilador que a gente tinha. Então, com o conhecimento que a gente conseguiu lá da Itália, dos Estados Unidos, a gente conseguiu imprimir, né, uma peça que facilitaria, né, o tratamento de pacientes caso faltasse ventilador aqui no estado. Só que não era só imprimir, né, essa peça, a gente fez todo um projeto, fez toda uma pesquisa científica, que agora eu posso comentar para vocês, que está em fase de aceite da pesquisa do artigo para uma revista, né, de anestesiologia, né, em parceria com diversas pessoas, profissionais de ponta aqui do estado, e que graças a essa união desse conhecimento foi possível a gente desenvolver um produto que ainda bem que a gente não precisou usar, mas que foi necessário utilizar na Itália, nos Estados Unidos, por conta da pandemia. E eu vejo que isso foi possível graças à iniciação científica, que na época que eu estava na faculdade, eu tive essa oportunidade. Eu vejo que um dos grandes diferenciais aqui da faculdade é exatamente isso. É o aluno ter esse acesso, né, se ele estiver disposto, se ele quiser, ele poder fazer parte de um programa, né, de iniciação científica, de pesquisas e etc. E no curso de odontologia, né, de onde que surgiu essa ideia de trabalhar com iniciação científica? Né, hoje eu sou dentista, eu tenho um pezinho na ciência, mas o meu foco é realmente a prática clínica. E eu sempre tento unir a prática clínica com a parte de pesquisa, com a parte biológica, que eu acredito que é o melhor dos mundos que a gente pode entregar para a sociedade, para os nossos pacientes e também para os nossos alunos. Né? Então, na verdade, aqui o que a gente teve foi, essa ideia surgiu do nosso reitor, o professor Alexandre, nossa atual diretora, a professora Carla Letícia, e aí a gente começou a trabalhar com essa parte de iniciação científica no ano passado. Né? Então, foi bem bacana, a gente desenvolveu 3 projetos. Os 3 projetos eles foram aceitos pela faculdade, os alunos receberam bolsa, né, da FAESA, e depois eles conseguiram receber bolsa da FAPES, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. E um desses projetos, a gente trabalhou também com a parte de tecnologia, para a instalação de implantes. Né? Então, o curso de odontologia da FAESA foi um dos primeiros do Brasil, o primeiro do Brasil, na verdade, a instituir a disciplina de implantodontia para os alunos que estavam na graduação. Então, o nosso aluno, né, se ele estiver disposto, se ele quiser, ele pode instalar implantes em pacientes, né, da maneira convencional, como sempre foi prescrita na literatura. Né, e o que a gente fez com essa pesquisa foi testar essa técnica preconizada pela literatura com uma técnica nova, né, não tão nova, mas uma técnica que pode ser aplicada para esses pacientes, como a gente faz esse planejamento no computador para a instalação do implante de maneira guiada. Né? E o que seria isso? Como que é realizada essa técnica? Né? Vai surgir uma imagem aí para vocês no vídeo, e aí vocês vão ver que é um escaneamento 3D tridimensional da boca do paciente. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade. Né? Então, a gente faz um escaneamento da boca do paciente, tem um scanner que vai lá, tira 1 milhão de fotos da boca do paciente e lança isso para o computador. A gente junta esses dados obtidos da boca do paciente com dados de exames tomográficos, né, que é um exame de rotina que é realizado, e aí a gente consegue, por meio de softwares, né, de programas de computador, fazer todo o planejamento do posicionamento do implante, certo? E também da posição que a coroa, que o dente vai ficar. Então, vocês conseguem ver aí, ó, né, essa parte mais azul que está pintada na tela de vocês, do computador, do tablet ou do celular, né, você pode ver que tem uma peça azul que está encaixada sobre os dentes. Né, do lado direito da tela de vocês, vocês veem os dentes que foram escaneados. Do lado esquerdo,
vocês não conseguem ver os dentes, porque tem uma peça que foi criada, a gente chama isso de guia, e no meio dessa guia tem um círculo, né, um buraquinho, que através desse buraquinho a gente faz as perfurações para depois colocar o implante. Então, no passado, como que isso era feito? Né, você descolava toda a gengiva, fazia as perfurações para colocar o implante. Hoje em dia, você pode seguir exatamente o que você planejou no computador e instalar isso, né, de uma maneira menos invasiva para os pacientes. Isso traz uma série de vantagens que a gente vai conversar depois. E o que é legal? Né, além de a gente, né, trazer isso para os nossos pacientes, a gente tem a possibilidade também de criar parcerias com empresas. Então, a gente teve uma empresa do estado de São Paulo, que é a DERI, que ela ajudou, né, no desenvolvimento desse estudo, onde a gente teve essa possibilidade de criar todo esse protocolo, e aí sim, né, partir da premissa que os nossos alunos vão conseguir, né, resultados melhores para os nossos pacientes. Então, de um lado, o paciente recebia, né, a cirurgia da maneira convencional, para a instalação do implante, e do outro, ele recebia isso de uma maneira guiada, com todo o planejamento feito no computador. E aí foi feita uma comparação entre essas técnicas cirúrgicas que foram realizadas, né? Na hora que a gente para pensar, tá, legal, vocês fizeram todos esses testes, fizeram essa pesquisa, né, vários alunos aprenderam com isso, os pacientes também receberam, né, os tratamentos. E qual que é o benefício para a sociedade? Se a gente parar para pensar, hoje em dia, existe uma busca cada vez maior por procedimentos menos invasivos. Ainda mais com essa questão da pandemia, né, as pessoas ficaram muito temerosas em relação a realizar esse tipo de procedimento. E agora a gente está falando de um procedimento que você vai gastar menos tempo, né, menos anestesia, você vai realizar ele com maior precisão. E aí você imagina aquele paciente que ele tem algum problema sistêmico, né, que às vezes ele não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico mais invasivo. Então você consegue criar um benefício para a sociedade de maneira a minimizar. Esses procedimentos, por exemplo, a gente consegue fazer a instalação de um implante hoje em dia sem a necessidade de você descolar a gengiva, né, sem a necessidade de você dar ponto muitas vezes. Então torna um procedimento muito mais fácil de ser realizado se você tiver todo esse conhecimento para realizar esses procedimentos. Além disso, a gente está falando de questão de precisão, né, você planejou, você estudou o caso no computador. Então, quando você vai fazer o procedimento, ele tem muito mais precisão do que ele é feito à mão livre, né, onde você simplesmente vai pelos seus conhecimentos, pelas suas experiências, vai lá e faz. Né, eu vejo hoje em dia no Santa Rita que eles estão trabalhando muito com cirurgia robótica. Né, a gente vê a evolução, isso é muito lindo, né, da gente ver como que a ciência, como que a saúde vem evoluindo nesses últimos tempos. Quando a professora Laís fala sobre essa questão de Big Data, eu fico assim, né, extremamente impressionado como que a gente tem essa possibilidade de entregar resultados melhores para os nossos pacientes. Hoje em dia, uma das coisas que eu busco quando eu vou tratar um paciente, ou quando eu vou ensinar um aluno, é criar uma árvore de tomada de decisão. Para quê? Todo um fluxograma para ficar mais fácil dele decidir, ou de eu mesmo decidir qual tipo de tratamento que eu vou instituir no meu paciente. Isso tudo graças ao quê? Todos esses conhecimentos que a gente teve com a iniciação científica, toda uma formação voltada para isso, que a gente tenta sempre contribuir com a sociedade, né, e compartilhar os nossos conhecimentos com os nossos alunos, com os nossos pacientes. Em relação à técnica que foi realizada, né, mostrando os dados relacionados a isso, então são dados de primeira linha aí para vocês, sobre os resultados do projeto. Então isso é um gráfico, isso é uma tabela, toda pesquisa vai ter essa tabela, pessoal, e ler uma tabela é uma coisa tranquila de ser realizada, tá? A gente tem dois grupos ali, lembra que eu falei para vocês? Tem a cirurgia convencional e a cirurgia guiada, né, com os dados obtidos a partir do computador. Então, ali, ó, em laranja, a gente vê, né, você teve uma escala de 0 a 10 na linha lá de baixo, e aí na coluna, na vertical, você vê o desconforto transoperatório que o paciente sentiu, o desconforto pós-operatório que o paciente relatou e também a quantidade de medicações que foram, né, utilizadas para o paciente. E aí o que a gente vê, né, em laranja, a cirurgia convencional, o paciente teve mais desconforto, tanto no transoperatório como também no pós-operatório. A gente está falando que o paciente teve maior desconforto de 2 a 3 vezes mais. Então, você realizar esse procedimento, utilizando de toda aquela prática clínica, baseado na tecnologia digital, além de você entregar maior precisão para o seu paciente, você também tem a possibilidade de reduzir o pós-operatório, que é uma das grandes vantagens que a gente tem hoje em dia. Além disso, se você olhar na última coluna, na quantidade de medicações utilizadas nessa tabela, você vai ver que é uma quantidade menor de medicamentos foram utilizados, são medicamentos para dor, ou anti-inflamatórios que foram utilizados quando a cirurgia foi realizada de maneira guiada, mostrando um verdadeiro benefício para os nossos pacientes. Em relação, né, a você,
colocar esse implante de maneira convencional ou guiada, não teve diferenças, enquanto que o implante ficava preso no tecido ósseo. Então, tecnicamente, ela foi muito parecida, mais precisa, mas em termos de estabilidade do implante não teve nenhuma diferença, que é o que está mostrando nessa tabela logo acima para vocês. Mas olha nesse gráfico de baixo, que legal. Né? A gente está falando do tempo de procedimento cirúrgico. Né? A gente teve uma redução, quando a técnica foi feita de maneira guiada, com planejamento no computador, em cerca de 50%. Né? Então, a gente está falando de um procedimento que vai ser realizado com mais precisão, mais rápido, e a gente vê uma grande vantagem disso para o nosso paciente. Tá, mas e aí? E para o nosso aluno? Qual que é a vantagem dele ter esse conhecimento, como da realização desse projeto, ou em procedimentos, né, que envolvam a tecnologia? Acho que fica difícil, depois dessas belas falas que foram realizadas aqui nessa mesa redonda, a gente discutir muito mais sobre isso. Então, a gente vê que a tecnologia é uma coisa que já chegou, já está presente e ela vai ficar. Né? Eu diria que essa pandemia acelerou em décadas, né, o uso da tecnologia para o tratamento, né, de diversas especialidades, na odontologia principalmente. Então, quando o aluno, ele já, durante o curso de graduação, ele tem acesso à iniciação científica, acesso a maneiras tecnológicas de você tratar o paciente para avaliação de cárie, problemas gengivais, ou então que vai te guiar na hora de você fazer um planejamento de todo o tratamento que precisa ser realizado no paciente, é um aluno que ele vai sair com diferencial no mercado. Né? Ele já vai estar preparado para os próximos 10, 20, 30 anos. Ao passo que, se isso acaba sendo negligenciado num curso de graduação, por ser um curso de graduação, às vezes as pessoas têm isso em pensamento, não, isso é muito avançado para o aluno. Quem somos nós para dizer isso, gente? Hoje em dia a gente vê criança com celular, né, numa velocidade de manipulação, ali, de trabalhando com aquilo que a gente não acredita. Então, a gente não pode negligenciar isso dos nossos alunos, a gente tem que compartilhar conhecimento, isso é extremamente importante. Né? Em relação ao projeto, eu vejo que o senso crítico, né, que é desenvolvido, a própria iniciativa, isso no mercado de trabalho, eu acho que faz muita grande diferença. Né? Hoje em dia, a gente tem pessoas que são mais tranquilas, mas quando a gente coloca um aluno numa iniciação científica, ele está fazendo tudo por conta própria. Só para vocês terem noção, um desses alunos de iniciação científica, ele ainda estava na graduação, e ele foi aprovado num mestrado em São Paulo, né, numa faculdade estadual, que é uma das maiores do mundo, que tem um conceito CAP 6, que o máximo seria o 7, mas é uma universidade de altíssima, considerada de excelência, e a gente vê uma sementinha que a gente plantou aqui na faculdade. O mérito é todo dos alunos, eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, para tentar plantar uma sementinha e poder contribuir, né, para os nossos alunos perpetuarem a odontologia, a enfermagem, a psicologia, a medicina, a farmácia, todas as áreas da saúde, ou as demais áreas, né, e acho que essa integração é importante com as engenharias. Eu acho que tudo vem a somar para o crescimento da população como um todo. Né? Como o futuro da odontologia, eu já digo que esse é o presente, então a gente vê que vai existir um futuro muito grande. No passado, você ia para o banco, né, pagar um boleto, gastava 30 minutos, 40 minutos. Hoje, você em 10 segundos, você consegue fazer um pagamento de um boleto, com um leitor no seu próprio celular. Né? Então, essa evolução vai ser muito grande, ela vai ser muito importante. Essa questão de você trabalhar também de maneira integrada, não só, né, vamos usar o exemplo do dentista, que vai sair, vai para o consultório, mas ele pode trabalhar também com empresas, com parcerias, pode trabalhar também, né, traçar uma carreira na docência, na pós-graduação. Então, essa base que a iniciação científica pode levar para os nossos alunos, ela é muito importante, é um verdadeiro diferencial, e eu vejo que hoje em dia que o senso crítico que é criado em relação a você fazer uma iniciação científica, ele é muito importante. Isso te coloca, né, como um diferencial no mercado, isso vai te colocar lá na frente, e isso que o nosso aluno da FAESA tem acesso. Eu acho isso extremamente importante para o mercado de trabalho, ele chegar lá na frente e ele ser diferenciado. E é essa pequena diferença que vai fazer toda a diferença lá na frente para ele ser um dos melhores profissionais do mercado. Eu creio que a gente chega a um consenso, né, que a tecnologia ela já chegou, já ficou, ela já evoluiu e a gente vai depender dela cada vez mais. Eu acho que o presencial, muitas vezes, ele é importante, mas cada vez mais
essa questão do online, ela vem a trazer muito conhecimento, acho que ela é muito importante, mas a gente depende também, né, da indicação, do engajamento e de a gente conseguir trabalhar essa proximidade melhor, mesmo atrás de uma câmera. Né? Então, isso já entrou no mercado, isso vai evoluir cada vez mais, eu acho isso extremamente importante. Em relação à instalação de implantes, né, a gente vê que cada vez mais vai evoluindo. A gente vê pacientes idosos hoje em dia com medo de colocar o implante, mas a gente tem hoje técnicas muito minimamente invasivas, como a gente mostrou esses resultados dessa pesquisa, que a gente pode sim aplicar para a população com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Né? Eu acredito que foi uma noite muito prazerosa, espero ter correspondido às expectativas de todos vocês. Né? Devolvo a minha palavra agora para a nossa, né, coordenadora, a Lorena, e agradeço a presença de todos vocês. E, pessoal, não deixa de mandar as mensagens, que eu acho que vai tornar o nosso bate-papo aqui ainda mais interessante, tá bom? Muito obrigado pela presença e continua aí. A gente que agradece, Fausto. Eu acredito, né, que seria impensável viver hoje em dia sem alguns recursos, né? Como você colocou, a gente está o tempo inteiro conectado no celular, no tablet, né, no computador e com a internet o tempo inteiro. Então, assim, do mesmo modo, parece inconcebível manter e garantir, né, a saúde sem anestésicos, vacinas, próteses, órteses, né, respiradores, transplantes e tantos outros, né, exames. E eu vejo, sim, que é um futuro presente, né, que nós estamos vivenciando, como o Cosme colocou, né, foi uma gestação às pressas, né, e aí, diante disso, todos os desafios, né, estão sendo colocados e nós estamos enfrentando, não é mesmo? E aí, contando com a participação, né, de todo mundo, chegaram algumas perguntas. Estou gostando de ver. Isaac Aragão já fez aqui 3 perguntas. Parabéns, Isaac. E aí eu vou começar com a primeira pergunta dele. E vai para todos. Qual a perspectiva para a área da saúde daqui para frente? Vocês acreditam que a utilização de teleconsultas, autoavaliações e outras tecnologias, elas serão mantidas de agora em diante ou pode acontecer um pouco de um retrocesso em relação a essas questões? Posso começar e depois vocês contribuem aí. Isaac, né? Veja bem, Isaac, quem está aí nos acompanhando, nos assistindo. Eu acredito que é um caminho sem volta. Eu acredito que não tem volta. Né? Acho que todo o avanço tecnológico que já alcançamos até aqui e tudo isso que foi acelerado com esse processo da pandemia, eu não acredito que tenha volta. Na verdade, o que eu acredito é que a gente precisa não pensar somente de forma binária, de presencial ou virtual. Né? Eu acredito muito que nós vamos caminhar para um modelo híbrido. Né? Como nós estamos nesse evento, por exemplo. Nós estamos aqui, nós 4, de forma presencial, com vocês aí de casa, né, no trabalho, no escritório de vocês, enfim, onde vocês estão acompanhando esse evento. Então, é um evento que está acontecendo num formato híbrido. Nós estamos presencialmente e vocês que estão nos acompanhando estão de forma online. Então, eu acredito muito que a gente precisa também inovar um pouco aí e parar de pensar só de forma binária. Né? Eu não gosto do virtual, tem que ser presencial. Não vou mais para o presencial, eu agora só vou ficar no virtual. Então, eu acredito que não tem volta, mas que a gente vai caminhar para modelos que possam acontecer de forma híbrida e não de forma binária. Concordo totalmente, né, com o que o Cosme traz. E acho que eu queria acrescentar que a gente tem pensado, pelo menos muito dentro da psicologia, eu acredito que isso se estende, né, para a saúde de uma forma geral, que existem situações e situações. Né, e algumas situações a gente vai conseguir tratar através de um atendimento remoto, né, de telemedicina, e outras não. Né? Então, eu penso que o híbrido é o futuro. Também não vejo nenhuma possibilidade da gente voltar puramente ao presencial, né, só ao presencial. Vejo, sim, um caminho muito grande no uso dessas tecnologias na área de saúde de uma forma geral. Então, né, talvez a gente chegue nesse ponto de delimitar algumas questões. Né? O que pode ser online, o que não pode.
Na verdade, o Conselho Federal de Psicologia já fez isso, né, com relação às práticas de estágio, por exemplo. Então, quais são as indicações de quais atividades podem ser feitas de forma remota e quais não são indicadas para serem feitas de forma remota. Talvez todas as áreas acabem desenvolvendo algo nesse sentido, né? Então, eu concordo totalmente que a gente vai, não tem volta, né, mas que a gente vai chegar no meio termo, né, num modelo híbrido. E assim espero, né? Acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Bom, eu creio que é um consenso aqui, na verdade, né, entre a real importância, a real necessidade e que vai ser mantido com o passar do tempo. Hoje em dia a gente já fala em termos de tecnologia, a gente sabe que é possível, né? Você está aqui num lugar e você tem uma projeção sua, já existe maneira, já existem métodos de você ter, né, uma projeção sua em outro país, às vezes até mudando, falando outras línguas. Então isso vai evoluir muito, pessoal. Isso vai evoluir muito, isso já é o presente e vocês vão ver que parece coisa de filme. A gente vê isso em alguns filmes, né? As projeções, os hologramas, mas já existe método de ser feito isso. Então o que a gente está vendo, lógico, uma corrida, né, contra o tempo, que pegou todo mundo de surpresa, mas isso vai ser aperfeiçoado cada vez mais, vai se tornar cada vez melhor, mais gostoso, né, e a gente vai conseguir trabalhar, como o próprio Cosmo falou, de maneira híbrida. Isso vai ser muito legal, isso vai ser muito bom, e a gente vê a possibilidade de crescer, de crescimento, e esses desafios que são impostos a nós, eu acho que é isso que leva a gente para frente, né? Então, respondendo a pergunta, vamos continuar, né, vamos para frente, só vai evoluir cada vez mais, né? Obrigada. E agora a gente tem uma pergunta que ela é direcionada à professora Laís. Professora Laís, a Adriana Macedo fez a seguinte pergunta: como fazer essa integração entre a inovação tecnológica sem perder de vista o que trazem as diretrizes curriculares nacionais da psicologia que primam por uma formação 100% presencial? Ei, Adriana, boa noite. Eu acho que esse é um desafio, né, que nós estamos vivenciando, inclusive, nesse momento, né? Então, tanto as DCNs da psicologia, quanto o próprio Conselho Federal, né, os conselhos regionais, fazem muita questão de reafirmar que psicologia se faz com presencialidade, né? Então, o que nós estamos vendo nesse momento, em termos de graduação, né, em termos de formação, o que nós estamos vendo nesse momento é a abertura de uma exceção, né, para a realização dos estágios online, dentro dessas diretrizes, né, do que pode, do que é indicado que seja feito, do que não é indicado que seja feito. Agora, eu acredito que isso também provavelmente será revisto, né, com o passar do tempo. Então, a partir do momento que nós vamos entrando cada vez mais, vamos utilizando cada vez mais a psicologia, a tecnologia, perdão, nas práticas psicológicas, e como já disse anteriormente, acredito que esse é um caminho sem volta, né? Então, acho que assim como as nossas DCNs já mudaram desde lá, né, de 1962, quando a psicologia é regulamentada, e quando a gente tem o início dos cursos, que elas vão continuar mudando, né? Que é sempre algo que está em movimento. Então, não acho que a psicologia vai ficar fora desse movimento, né, do híbrido, da ida pro virtual, dos atendimentos remotos, e que os cursos de graduação vão precisar se adaptar também para ensinar os alunos, né, como fazer um manejo clínico, por exemplo, no atendimento remoto, que é o que a gente tem vivenciado hoje nos estágios. Eu, por exemplo, não tive na minha graduação, né, não fui ensinada como fazer um manejo clínico no ambiente online. E acredito que a gente vai precisar incluir essas práticas dentro dos nossos cursos de graduação. Ok, obrigada. Pessoal, só lembrando que a FAESA ela irá certificar a sua participação. Então, você não pode deixar de acessar a descrição do vídeo para ver como funciona, para que você possa receber o seu certificado. Combinado? E agora, passando para a próxima pergunta, o Isaac Aragão perguntou o seguinte, professor Fausto: a tecnologia de reprodução 3D, ela é apenas aplicada à ortodontia ou já tem outros testes e projetos para aplicar em outras áreas? E aí ele até cita assim como exemplo a ortopedia. Bom, Isaac, muito obrigado pela pergunta. Essa participação ela é extremamente importante para a gente, né, desenvolver a mesa.
E o que a gente vê, assim, ela já é aplicada na ortodontia, né, também na ortopedia e em diversas áreas da odontologia e da medicina, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de impressão de órgãos, né? A gente tem a possibilidade, hoje em dia, vou né, fugir um pouquinho para a minha área, que é a área de periodontia e a área de implantodontia, que foi onde eu tive toda a minha formação. A gente tem a possibilidade, se o paciente tem um defeito ósseo, por exemplo, a gente consegue fazer esses mesmos escaneamentos que eu mostrei para vocês, e aí a gente tem a possibilidade de já imprimir uma peça, né, com um tamanho exato para encaixar naquela área, né, de o próprio enxerto que o paciente precisa. Aí isso é aplicado também na própria na parte de ortopedia, na neurocirurgia, em diversos tipos de áreas da saúde. Então, isso é extremamente interessante, como que a gente também pode, por exemplo, você ter um dente, né, que está com uma perda, você perdeu um dente, ou então você teve um desgaste muito grande no dente, você precisa reconstituir isso, hoje em dia você consegue desenhar isso no computador, por máquinas específicas, ela vai lá e cria um dente da maneira que foi produzida no computador. Então, isso não é só mais utilizado na ortodontia, né? Às vezes as pessoas têm contato com um Invisalign, né? Todo mundo vê, está na mídia, todo mundo está sempre, né, vendo esse tipo de alteração, mas isso é aplicado de maneira geral, nas diversas áreas da odontologia e diversas áreas da saúde também. Tá? Ok, obrigada. E aí, o Isaac Aragão, parabéns. Eu estou gostando de ver a sua interação, a sua participação. Eu espero que você não tenha esquecido de acessar para poder você estar recebendo o seu certificado. E aí, Cosme, ele fez... Nota 10 para o Isaac. Ele fez a seguinte pergunta. Na telepsicologia, como tem sido tratada a questão da segurança da informação? Já que tem o sigilo, né, entre o paciente e o especialista, e como a professora Laís até colocou na fala dela, né, que isso pode ser um tanto complicado para poder garantir, principalmente em relação a essa questão de forma remotamente, né, a segurança remotamente. Como eu coloquei, né, a telepsicologia é algo que a gente já desenvolve desde 2018, lá na Unimed Vitória. A professora Laís colocou isso na fala dela inicialmente, isso é de fato, uma grande preocupação que nós temos, porque não basta tratar da questão da segurança da informação só do lado de cá, né, do psicólogo, e a gente faz isso, então a gente tem um sistema próprio, com todas as garantias de segurança do nosso lado em relação ao atendimento. Mas também há preocupação com o paciente, com o nosso cliente, né, com a pessoa que está lá do outro lado. Então, a gente sempre busca orientar o cliente para que ele esteja num local adequado, né, para que ele esteja num local e que ele se sinta confortável, né, para fazer aquele atendimento sem interferências, né? Então, a gente trabalha isso do lado de lá, do lado do paciente, com a orientação que o profissional, que o psicólogo dá para esse paciente, né? Quando eu falei até na pergunta anterior sobre a questão do modelo híbrido, eu acredito, antes da pandemia, a gente já fazia isso na telepsicologia, e eu acredito muito nisso, de que nós podemos ter alguns atendimentos de forma presencial, de forma que o profissional crie o vínculo com o paciente no presencial, e aí até entenda o quão aderente a telepsicologia vai ser para aquele paciente, para a situação dele, e até para esse contexto de condição de segurança dele para a telepsicologia, para então propor para o paciente a continuidade na telepsicologia. Então, eu acredito muito que a gente vai caminhar para isso. Mas hoje, na situação que nós estamos hoje da pandemia, o que a gente faz é todo um cuidado na orientação para esse paciente, para que ele se sinta confortável, para que ele esteja no local o mais adequado possível para esse atendimento acontecer. E que muitas das vezes acaba se tornando um desafio, né? Por outro lado, em relação a esse ambiente adequado, né? Que a gente está vendo isso como um fator de risco ou de proteção, né? Esse convívio cada vez maior com a família, né? Estabelecer um ambiente ali de trabalho e dentro da nossa casa, né? Ou nessa situação, um ambiente de consultório, né? Pode-se dizer assim, dentro da nossa casa. E também, Lorena, assim, todo o cuidado que, na verdade, é uma cultura nova que nós estamos aprendendo do online, né? Então, do cuidado que nós temos que ter, né, do preparo que eu tenho que ter como profissional para o atendimento e que o paciente precisa ter
do outro lado para esse atendimento. Então, está sendo um aprendizado grande para todo mundo, tanto para o profissional quanto para a pessoa que está do outro lado. Isso mesmo. Muito obrigada. Agora a gente tem a pergunta da Jessie Rodrigues. A Jessie Rodrigues fez a seguinte pergunta direcionada para o professor Fausto e para a professora Laís. Há atualmente na FAESA algum estudo ou iniciação científica utilizando a ciência de dados ou a tecnologia aplicada na área da saúde? Eu, particularmente, não conheço todos os projetos de iniciação. Posso falar um pouco do meu projeto. Nele, a gente não usa necessariamente mineração de dados, a gente coleta os dados ainda presencialmente. É uma pesquisa com alunos de psicologia, então nós fomos, antes da pandemia, fomos às faculdades de psicologia do Estado e coletamos os dados, apesar de ser possível fazer isso online também. E onde entra a aplicação tecnológica na análise dos nossos dados. Então, a gente utiliza um software de análise estatística, que, sem ele, dificilmente alunos de psicologia, psicólogos, saberiam o suficiente de estatística para conseguir fazer essas análises. Então, os softwares de análise de dados nos auxiliam muito. Então, na minha iniciação científica, na iniciação científica que eu coordeno, a gente utiliza para fazer essa parte final, depois da coleta, analisar os nossos dados, apresentar os nossos resultados com base em algo que sem inovação tecnológica não existiria, que são os softwares. Bom, em relação à odontologia, ou pelo menos os projetos que eu participo, agora, esse semestre, a gente teve 2 projetos que foram aprovados, que a gente vai dar sequência. A gente tem trabalhado de maneira digital, com dados, mas a gente ainda está construindo todo o banco de dados. Então, não sei se ela é do curso de odontologia, mas se ela for, ela já está convidada, Jéssica, para participar e para nos ajudar. E a gente sempre precisa de gente. Acho que a gente sempre, quanto mais pessoas a gente tiver ao nosso redor, sempre vem a somar bastante. Porque, imagina, se você já tiver uma série de dados, você consegue destrinchar para saber qual que é o melhor tipo de tratamento que você vai entregar para o seu paciente. Vamos dizer que ele quebrou o dente há 3 dias. Você consegue fazer todo um caminho de qual que é a melhor maneira para você reabilitar esse paciente. Hoje a gente já tem isso, mas tem várias variáveis. E ninguém sabe ao certo qual que seria o melhor caminho. Então, se a gente consegue compilar todos esses dados, e aqui no curso de odontologia da FAESA, é uma coisa impressionante, como que a gente tem todos os preenchimentos das fichas, dos prontuários, entendeu? Então, se a gente conseguir fazer todo esse levantamento, a gente consegue dados muito importantes, não só do ponto de vista da faculdade, mas do ponto de vista mundial, nacional e mundial, que é o nosso verdadeiro objetivo. Nessas pesquisas que a gente vem construindo, a gente a gente continua enviando, a gente envia ela para periódicos internacionais. A gente traz ela para o Brasil como um todo, a gente compartilha as informações aqui, que ela venha ajudar nossos colegas, isso é extremamente importante, mas o nosso foco ele acaba sendo publicar a nível internacional por existir uma maior perfusão. Hoje em dia a gente tem a língua inglesa como uma língua mundial, e a gente tenta publicar nesse tipo de periódico com esse objetivo. Então, Jéssica, se você quiser participar, se você for do curso de odontologia ou não, a gente tem a possibilidade de trabalhar de maneira multidisciplinar, você já está mais convidado para a próxima chamada que vai ter no próximo ano. Acho isso interessante. Eu gostaria de levantar e aproveitar para falar sobre a importância das pesquisas, que a gente hoje vê, depois de uma pandemia, a sua real importância, e como que isso ajuda a gente a tomar algumas decisões. A gente tem psicólogos aqui, e eu gostaria de perguntar para eles, se vocês me permitirem, o que vocês acham sobre como que a gente tratou o idoso nessa pandemia, que a gente sabe que é o verdadeiro grupo de risco, que a gente isolou eles, mas será que a gente isolou eles da maneira correta? Será que a gente deveria ter dado mais atenção para eles, ter buscado métodos para eles? A gente tirou eles do cotidiano deles, estava acostumado com aquilo. E aí, de um momento para outro, com toda a ansiedade que foi criada, a gente trancou eles dentro de casa, certo? Acredito, na fase que a gente vivia, pela falta até de conhecimento, sobre o assunto da pandemia, mas o que vocês acham que a gente poderia ter feito melhor em relação a isso, por exemplo? Se a gente tivesse dados de pesquisa, talvez a gente teria tratado melhor eles, não isolado tanto eles, e a gente sabe a falta que faz a família para eles, a proximidade, etc.
Estou aqui pensando, né, o que a gente fez errado, o que a gente poderia ter feito melhor. Enquanto você perguntava, me passa pela cabeça alguns projetos, né, que eu vi acontecendo durante esse momento, principalmente voltados para permitir o contato social, né? Então, alguns que já foram desenvolvidos, outros que são projetos. Inclusive, eu tive alguns alunos que estiverem assistindo, né, que desenvolveram um projeto assim no semestre passado e que, né, estão esperando para ver se é possível colocar em prática, que era de, através das fichas de cadastro das casas de acolhimento ou dos centros de terceira idade, entrar em contato com os idosos, né, para criar ali um ambiente em que eles pudessem conviver entre eles, né, porque se perde essa convivência que eles estavam acostumados a ter todo dia, nos centros de convivência, né? Mas não só isso, mas para que a gente pudesse propor também algumas atividades visando o desenvolvimento psicomotor, por exemplo, a memória, estimulando, né? Com os jogos, e eu acabei não falando lá no início, mas os jogos têm auxiliado muito a psicologia também, né, nesse processo de estímulos, desenvolvimentos, acessos, enfim. Então, aquilo que nós já aplicamos para as crianças, por exemplo, né, em muitos momentos, podem também ser aplicados aos idosos. Não sei se a gente fez no número necessário, né, mas que a gente pode ainda desenvolver muita coisa. A partir desse momento, acho que muita coisa vai ser ainda desenvolvida, né, a partir da demanda que nós estamos percebendo agora, ou das demandas que estão surgindo agora, e, pelo menos para a psicologia, acho que nós temos muito a caminhar nesse sentido. Eu percebo muito, assim, sabe, Fausto, repensando aqui toda a nossa prática lá na empresa nesses os últimos meses, desde o mês de março até agora, nós vivenciamos, ainda estamos vivendo um pouco, mas vivenciamos de uma forma muito mais forte uma grande crise, né? E no momento da crise a gente tinha que fazer priorizações do que fazer, né? Onde atacar, onde atingir para a gente obter sucesso e trazer a maior segurança possível para o nosso paciente, que essa sempre foi a nossa grande preocupação. Passado o momento inicial, lá do mês de março, mês de abril, nós fizemos um trabalho direcionado com um público idoso, que partiu exatamente desse exercício de empatia, né, de falar assim, esse é um público que está isolado, que está em casa e que tinha uma vida ativa e que é mais fortemente ainda chamado a ficar em casa. E aí nós fizemos um trabalho de busca ativa, de contato ativo com a nossa carteira de idosos. Então, nós pegamos lá no nosso banco de dados todos os nossos clientes acima de 60 anos, e aí nós fizemos um contato ativo. Então, aquela central que eu falei lá na minha fala, que era uma central receptiva de contato com esse público idoso, passado aquele momento inicial da crise, de organizar tudo em tempo recorde, a gente começou a se organizar, e vai muito nessa linha do que a Laís colocou. Eu percebo que, a partir de agora, a gente começa a repensar, né? Grupos online, então, aqueles grupos que a gente fazia de forma presencial com o idoso, e aí não só com o idoso, com a gestante, com vários públicos, e que a gente pode agora, então, organizar isso e fazer ou num modelo híbrido ou num modelo totalmente virtual. Eu acho que isso é muito interessante pelo fato da gente estar, né, atendendo uma camada da população que corre um grande risco e que também é fortemente afetada. E que a gente tem que cuidar deles, porque a falta de estímulo que a gente, né, acaba não, né, levando a eles, pode gerar grandes malefícios para a população. Então, acho que a gente tem que cuidar dos nossos familiares, temos que cuidar dos nossos idosos. Acho que isso é extremamente importante para a população como um todo, porque o que a gente tem hoje aqui foram eles que trouxeram para a gente. Então, a gente deve isso tudo para eles. Acho que isso é extremamente importante. Isso mesmo. Muito bem, muito obrigada. Né? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Né? Eu acredito que nós iríamos continuar aqui, né, por mais um bom tempo, não é mesmo?
Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós estamos encerrando, nesse momento, a mesa redonda, Inovação Tecnológica aplicada à saúde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu acredito que foi uma noite com uma aprendizagem assim, ímpar, né, de grande significância, tanto para os nossos alunos como para nós também, né, profissionais, fazendo algumas reflexões, né, e estarmos cada vez mais preparados para esse futuro que já se coloca no presente. Muitíssimo obrigada. Agradeço, né, a participação de todos, principalmente dos alunos, né, que estiveram aqui presentes conosco, trazendo todas as perguntas, e desejo uma excelente noite e uma semana muito produtiva, com bastante inovação, criatividade, né? Muitíssimo obrigada. Boa noite a todos.